Colin, você acha que essa nova geração que tá chegando agora tem talento pra sobrepor essa que a gente viu? Acho, cara, de verdade eu acho, porque eu acredito que o esporte evolui, assim. Então ele também demanda mais dos jogadores. Só que sempre vai ter a treta. O John Montana foi genial na época dele, assim como o Peyton Manning e Tom Brady, assim como o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson. Mas aí focando mais num cara tipo Patrick Mahomes, eu acho que o cara é o que eu falei na intro lá, ele é alienígena. Pra mim, ele tem o potencial de ser o maior, tá ligado? Não é nem de superar a geração passada. Mas temos que ver com calma, porque realmente tem muito de quarterbacks terem um ano bom, 2 anos bons, e eu não tô falando do Mahomes nesse caso, mas de outros que a gente tá conversando, e aí os caras caem. E o que Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers fizeram é difícil de bater, mas potencial eu acho que tem sim. Ô Bruno, a gente viu, por exemplo, o Jared Goff, que é um cara que entrou muito mal na liga, teve 2 anos bons, e aí até que a gente tem o meme aí, que é o Mario voltando, Mario criticando, Mario voltando pedindo desculpa, e Mario desvoltando e falando, não, o Goff é ruim mesmo. Você acha que pode acontecer isso com alguns desses caras? Por exemplo, o Lamar Jackson é um cara desse. No ano de calor, ele entrou ali na metade, acabou levando o time aos playoffs. Nos playoffs teve aquele jogo traumatizante contra o Chargers. E aí no ano seguinte veio e fez o que fez, né? Olha, sobre quarterbacks, eu tenho uma posição que às vezes é um pouco complexa de se entender. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Quarterback, para mim, é a posição mais importante de todos os esportes. Puta clichê. Mas também, para mim, é a mais superestimada dentre todos os esportes. Né? Eu acho que é a posição mais importante, parará, pão duro, mas diferente da maioria das pessoas que vão falar sobre isso e sobre o quarterback, eu penso que o quarterback ele é um de muitos, né? Ele não ganha sozinho, ele não ganha campeonato sozinho. Você pode ter o Patrick Mahomes, se você não tiver, se você não tiver Tyreek Hill, Travis Kelce, Sammy Watkins, Andy Reid, você, pô, não, cara, desculpa. Só você vê aí Peyton Manning, quanto que pouco foi ganhar Super Bowl já sofrendo no final da carreira aí, que ele ganhou o seu segundo Super Bowl. Né? Então, a gente tem essa ideia que o cara é herói, né? E, na verdade, quando ele faz, desculpa a expressão, merda, quando ele faz besteira, aparece mais do que quando ele faz bem. Porque, por exemplo, aquela jogada terceira, eu não quero ser muito prolixo, mas aquela terceira para 15 do Mahomes, né? Que a gente fala, caraca, jogada sensacional. Cara, sensacional foi o Tyreek Hill, tá tão aberto que se o passe fosse 10 jardas antes, 10 jardas depois, ele pegava. Não precisava ser o Patrick Mahomes. Né? Se fosse um cara com um braço um pouco mais fraco, ele pegava. Se fosse um cara menos preciso, ele também pegava. Né? Então a gente precisa entender que os quarterbacks que aparecem, né, são quarterbacks que têm um entorno que proporcionam. E quando você está lá em cima, aí sim o talento do cara vai fazer com que o ataque apareça muito. Dito isso, eu acredito que a evolução ou involução dos quarterbacks ela passa por uma conjunção de fatores e um alinhamento interessante entre o que o quarterback faz, o que o QB coach consegue fazer com que o quarterback evolua e o head coach consiga fazer com que essa evolução do quarterback e a inteligência do quarterback seja posta a serviço do ataque. Isso, e o Goff é um exemplo bem claro disso. Diferente do que todo mundo fala, eu vou continuar batendo aqui. O Jared Goff é um bom quarterback. Isso é fato. Né? Ah, mas ele jogou mal no primeiro ano com o Jeff Fisher. Pô. Ele jogou mal no último ano. Jogou mal no último ano porque o coaching staff, né, do Rams ele foi negligente com o Jared Goff. Né? O Sean McVay parece que colocou o seu sistema acima de jogadores. Eu estava ouvindo de um podcast essa semana, provavelmente foi no On The Clock, não me lembro onde foi, né? Que alguém falou assim, jogadores estão acima do sistema.
Realmente, os jogadores estão acima do sistema. Quando você entende que o seu sistema precisa se adaptar ao material humano que você tem, você mantém um quarterback no topo, você mantém o seu wide receiver no topo, você mantém a sua linha ofensiva no topo, só você olhar a linha ofensiva do 49ers. Né? O Jimmy Garoppolo teve esses números excelentes. É um excelente quarterback? Não, é um bom jogador, não é um péssimo jogador. Mas a linha ofensiva do 49ers parecia uma linha ofensiva top, né? Por quê? Porque o esquema conseguiu entender o que os jogadores poderiam fazer. Dito isto, para encerrar, né, eu acredito que se alguém pode ter o decréscimo aí, são jogadores, por exemplo, como Deshaun Watson, que vive uma turbulência lá no Texans, o Dak Prescott, que vive uma troca de coach staff, que a gente precisa ver se vai adaptar, né? A gente tem jogadores ali, quer ver um jogador que eu acho que vai ter eu falei brincando aqui, um acréscimo bem interessante, é o Daniel Jones, né? Porque o Garrett, a despeito do que todo mundo sempre criticou, como head coach tinha seus problemas, era meio frouxo, mas é um jogador que consegue, ele tem uma mente que consegue aproveitar o melhor do seu jogador e ajudar a evoluir. Foi assim com o Tony Romo, foi assim com o Dak Prescott e vai ser assim com o Daniel Jones. Pode anotar aí, Tobias, eu espero estar errado, tá? Mas eu acredito que você... Vai ter certo, pode ficar tranquilo. Um Daniel Jones bem diferente, porque o Garrett é um jogador, é um coach que faz o tiro melhor do seu quarterback quando assume as rédeas do ataque. Então, assim, esse decréscimo pode ocorrer a depender de onde e com quem os quarterbacks estão jogando. Né? É diferente do Aaron Rodgers, Drew Brees. A gente vai falar aqui, por exemplo, do Brees. Do Brees só mantém a sua carreira no alto porque joga com o Sean Payton. Essa é a realidade. O Drew Brees é o 24º quarterback no ranking e passando para mais de 20 geralmente. Então, o que o Sean Payton faz? Utiliza a capacidade dele de processamento mental, o seu release, a sua presença no pocket, slant para o Michael Thomas, flat no Camara, screen no Camara. Então, assim, precisa ver aonde que o jogador vai estar para saber se ele vai ter o decréscimo. Porque jogadores importam, mas eles precisam ser adaptados aos esquemas.